Algumas histórias bíblicas contam sobre a participação de anjos. Esses seres espirituais possuem poder e, às vezes, tomam forma física e até se assemelham a humanos. Porém, existem diferentes classes de anjos. Existem os querubins, os serafins e até uma classe, de certa forma, especial, chamada de arcanjo. Qual deles é o mais poderoso? Quantos deles existem? Caso queira descobrir isso e qual a real hierarquia entre eles, acompanhe agora nossa jornada além da Bíblia. A palavra anjo significa simplesmente mensageiro. Quando aparece no grego é a palavra angelos. No hebraico, toma a forma do termo malak. Nos dois casos, o significado continua sendo de mensageiro. Geralmente, essas palavras se referem aos seres celestiais. No entanto, podem ser usadas também para mensageiros humanos. É importante entender que os anjos são seres espirituais, ou seja, na verdade, não possuem aparência ou qualquer corpo físico. Mesmo assim, podem se manifestar de forma visível. Suas aparições podem acontecer de duas formas. Na primeira, Deus pode dar a capacidade para uma pessoa enxergar os anjos através de visões. Nesses casos, geralmente a aparência deles tem um significado simbólico, já que seres espirituais não possuem realmente forma física. Em outros casos, os anjos podem aparecer como figuras concretas e que até podem se assemelhar aos seres humanos. Os anjos que se colocaram no túmulo de Jesus são um exemplo. Bom, em todos os casos, esses seres celestiais continuam sendo mensageiros de Deus, independentemente a qual classe pertençam. Eles trabalham a favor do plano divino e proclamam a glória e soberania do Senhor. Claro que aqui estou me referindo aos anjos bons. Bom, existem aqueles que sucumbiram ao pecado e se tornaram anjos caídos. O maior exemplo é Satanás, o líder desses traidores. Bom, os anjos podem se mover pelo espaço ou até se concentrar em uma determinada área. De forma poética, o profeta Ezequiel comparou a velocidade dos anjos com a de um clarão de relâmpago. Além de ser uma comparação impressionante, mostra que os anjos não são onipresentes. Mesmo sendo espíritos, estão limitados ao tempo e ao espaço. Além disso, não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Os anjos são mais poderosos que os seres humanos, mas também não são onipotentes. São racionais, morais e possuem mais sabedoria do que os homens. Porém, não possuem todo o conhecimento, coisa que apenas o próprio Deus possui. É por esse e outros motivos que esses seres não devem ser adorados. Apenas o Criador deve ser. Outro detalhe interessante é que os anjos não morrem e também não procriam. Bom, muito bem. Mas entre todos esses, quais são os mais poderosos? Quem obedece a quem? Bom, é claro que todos os anjos estão debaixo das ordens do Senhor. Nenhum deles vai ter autonomia ou autoridade para mandar mais do que Deus. Todos são subordinados à vontade divina. Sobre a hierarquia angelical, precisamos entender que a Bíblia fala pouquíssimo sobre isso. Não é um tema central e de grande importância. Mesmo assim, as Escrituras deixam claro que existem classes e diferentes tipos de anjos. São citados explicitamente os querubins, os serafins, um arcanjo e vários anjos. Se existem mais tipos, não são citados. Pela falta de informações bíblicas, é difícil aprofundar nesse conceito de hierarquia angélica. Agora, vamos entender um pouco mais sobre
cada um desses tipos específicos de anjos. Para começar, existe o primeiro tipo relatado na Bíblia, os querubins. São citados logo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Porém, são descritos com maiores detalhes no livro do profeta Ezequiel. O capítulo 1 do livro diz o seguinte: cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Bom, o texto continua afirmando que cada um dos rostos tinha uma forma diferente. Um era de leão, outro de boi, outro de águia e outro de homem. Os querubins possuem 4 asas e se movem de forma que não viram ao se movimentar. Seu aspecto é como o de carvão fumegante, com fogo resplandecendo e relâmpagos saindo de seus corpos. Como dito anteriormente, os anjos são seres espirituais e não possuem forma física. Essas figuras, vistas por Ezequiel, são simbólicas e servem para demonstrar o grande poder e a autoridade que Deus depositou sobre essas criaturas. Afinal, a função dos querubins é muito importante. Eles são protetores. Alguns deles foram designados para guardar a entrada do paraíso após o pecado original. 2 figuras de querubins também foram confeccionadas na Arca da Aliança para guardarem e observarem o propiciatório. A Bíblia também afirma que eles fazem parte da carruagem em que Deus desce à terra. Sua função principal é revelar a glória e majestade do Senhor, para que defendam a santidade de Deus, que é ofendida pelo pecado. A próxima categoria é a dos serafins, seres mencionados apenas pelo profeta Isaías. O capítulo 6 do livro começa com essa descrição. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa descrição aponta para a extraordinária glória de Deus. Ela é tanta que os próprios anjos elevados precisam usar suas asas para cobrir o rosto diante dela. Já as asas que cobrem seus pés indicam uma atitude de modéstia diante do Rei do Universo. As 2 asas restantes servem para voar, o que os deixam prontos para cumprirem a vontade do Senhor. A função principal deles é adorar diante do trono de Deus. Por isso, são considerados nobres por assistirem à presença de Deus em todo o tempo. Eles proclamam a santidade do Criador em tudo que fazem. Sim, a classe dos serafins é parecida com a dos querubins, com a diferença de que os serafins constantemente estão glorificando ao Senhor, enquanto estão próximos do seu trono. Uma vez que são semelhantes, é difícil afirmar que uma classe está acima da outra. O mais provável é que sejam iguais e que obedeçam ao Criador. A última classe dos anjos citada na Bíblia é a dos arcanjos. Na verdade, o único dessa classe citado é Miguel. Isso pode indicar que ele seja o único, embora alguns discordem. Miguel, ser o único, condiz com sua posição de liderança.
Arcanjo significa anjo principal, e essa classe diz respeito a indivíduos poderosos que lideram os demais anjos. São guerreiros fortes, já que o próprio Miguel lutou contra Satanás e os anjos caídos em Apocalipse. Por causa dessa posição de destaque e liderança, muitos creem que Miguel seja o único arcanjo, o líder das hordas celestiais de Deus. Bom, dentre todos os anjos, esse é o que possui uma posição mais elevada. Miguel é um dos 2 seres angelicais que tem seu nome citado nas Escrituras. O outro é Gabriel, aquele que avisa Maria sobre o nascimento de Jesus. Não é citado se Gabriel possui uma classe específica. No livro de Lucas, há a menção de que o anjo está sempre na presença de Deus, o que pode indicar um possível elevado grau na hierarquia. Resumindo, a hierarquia angelical não é muito detalhada na Bíblia e não podemos dizer quem é mais poderoso que quem. Sabemos que todos são poderosos e servem a Deus. Além disso, Miguel ocupa uma posição de liderança e maior destaque. Ao longo da história, os anjos comunicaram bênçãos e executaram juízos divinos. Esse serviço extraordinário dos anjos novamente terá lugar durante a segunda vinda de Cristo. Quando o dia chegar, desempenharão um papel significativo para a glória de Deus. Obrigado pela companhia e até a próxima.